Musk está no governo americano. A gente vai para os Estados Unidos agora. A gente está em contato agora com um professor da Universidade George Washington, é o professor Maurício Moura, que volta e meia aparece por aqui para nos ajudar a entender, né, o que está acontecendo a partir dos Estados Unidos. E ele está vivendo lá sob o governo Trump e eu quero muito ouvi-lo a respeito do que ele achou dessas declarações de ontem. Olá, professor. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Thales. É um prazer estar aqui. Não foi tanto prazeroso acompanhar. Eu estava lá no Capitólio ontem, meu 10º State of Union, mas bastante particular. Assim. Então, até gostaria de saber a sua análise geral desse discurso de Trump, que foi extremamente longo. Ele é aplaudido, teve um parlamentar democrata expulso. Como é que o senhor avalia esse discurso de Donald Trump? Que recado que ele trouxe ao mundo? Bom, em primeiro lugar, assim, não sei se eu estou viesado porque eu acompanho o Donald Trump já faz 10 anos. Eu já tenho o meu bingo, né, do Donald Trump, uma cartela de onde ele passa por todos os temas. E ele, obviamente, passou por todos os temas que ele sempre passa. Passou muito desses temas na campanha, inclusive, né? Agora, eu queria fazer um primeiro ponto aqui, que os discursos do Trump estão cada vez mais longos, né? Existe um grupo aqui em Washington de que o Trump está virando meio Fidel Castro do discurso. Ele bateu o recorde de tempo ontem, né? E a gente percebe que ele está nos comícios se estendendo bastante. Foi muito pautado nesses discursos longos, onde ele passa por todos os temas que, obviamente, alimentam a base dele, né? Não dialogam com os Estados Unidos como um todo, eu dialogo muito fortemente com a base dele. Agora, foi interessante ver ontem que uma coisa é falar com os republicanos em público, outra coisa é que os republicanos falam, como vocês falam no jornalismo, em off, né? Existe um desconforto muito grande de vários republicanos sobre dois temas. O primeiro tema é a questão da Rússia, né? Não existe uma explicação lógica aqui em Washington de por que o presidente dos Estados Unidos e o seu vice se alinharam tanto com a propaganda russa em relação à guerra, né? É um mistério por que o Trump é tão calmo e tão próximo às ideias do Putin. Mas é um desconforto que não é público do lado dos republicanos, né? Poucos falam publicamente sobre isso. E o outro desconforto é em relação às tarifas para o Canadá e para o México, né? Principalmente porque, obviamente, o Canadá é um aliado histórico dos Estados Unidos, inclusive diversos presidentes republicanos tiveram grande parceria com o governo canadense. E em relação ao México, há uma preocupação de que o México é um ator fundamental em duas coisas que são relevantes para os Estados Unidos. Uma, óbvio, é a imigração, e o México tem um poder de causar muito problema, se quiser, com os Estados Unidos na imigração, e o outro é a questão do tráfico de drogas. Né? Então, assim, foi interessante perceber que existe um desconforto que eu não estava vendo aí no começo do governo Trump, um desconforto muito grande em relação a esses dois temas, só que isso ninguém vai a público, né? Porque é um sentimento de medo de ser cancelado publicamente nas redes sociais, de ser cancelado publicamente pelo presidente. Então, assim, é uma... E do lado democrata, né, o que eu percebi ainda é que ainda não tem uma reação estabelecida de uma maneira ordenada, né? Claro que os democratas já estão sentindo alguma vantagem, desconforto nos seus estados, nas suas cidades, mas ainda está longe de ter uma resposta coordenada. Assim, ninguém se colocou como uma referência de oposição ainda ao Trump do lado democrata. Agora, Maurício, há um aspecto, além dessa guerra comercial, como você diz, o Trump está implicando até com os vizinhos Tá ruim o som do Josias. Então, Tá ruim o seu... Agora voltou. Vamos lá. Agora estou te ouvindo. Afora a guerra comercial, Maurício, que você menciona, o Trump está implicando até com Canadá e México, parceiros tradicionalíssimos dos Estados Unidos, né? Há um aspecto que envolve um certo imperialismo, unilateralismo da parte do Trump, e que parece que ele está interessado em rever todo aquele sistema que reorganizou o mundo no pós-guerra, né? Parece que ele está desafiando esse sistema como se quisesse construir algo novo, né? Você enxerga o Trump como uma ameaça que ultrapassa os limites da economia, que ultrapassa o mero interesse econômico? Você acha que há uma ameaça política ao mundo? O que conversando com gente que trabalhou com ele no primeiro mandato,
muita gente, inclusive a gente que escreveu o livro sobre isso, né, os assessores de política externa dele, basicamente há um consenso que o Trump ele não entende o jogo da política externa, não entende a importância do multilateralismo, não entende que foi isso que garantiu que os Estados Unidos pudessem invadir o mundo em termos econômicos e garantir um equilíbrio geopolítico de paz. Ele não entende essa dinâmica, e nesse aspecto ele representa um setor significativo do eleitorado americano que também não entende isso, né? Então, o que eu percebi é que assim, os raciocínios dele são muito pessoais, né? O Trump é um cara que ele valoriza muito a relação pessoal e ele leva tudo para o pessoal, né? Então, é muito difícil operar nesse... Inclusive, gente que estava no outro governo não está agora, né? E essa é uma grande diferença desse governo, porque nesse governo não tem ninguém no entorno do Trump que fale não, né? Que pondere. Aliás, foi uma premissa, se você quer trabalhar no governo do Trump, você tem que aceitar todas as ideias dele, muito diferente do outro governo. Então, assim, o grande problema disso é que essa desconstrução desse sistema multilateral global que fez com que o mundo atravessasse um período de muito mais paz depois da Segunda Guerra Mundial, ele não entende, ele não valoriza, e os eleitores dele da base também não valorizam. E aí a gente está no que os assessores dele falam que o Trump acredita na lei do mais forte, né? Então ele obviamente respeita os autocratas, respeita a China, respeita a Rússia, então, né? uma ameaça. Esse pendor imperialista dele seria então uma ameaça. Todo mundo que trabalhou no entorno dele no primeiro mandato coloca como uma ameaça, assim, pessoas próximas dele, pessoas que lidaram, porque o problema é que não tem freio, né? Porque hoje ele não tem nenhum freio na política externa no governo que possa ponderar e possa ser um ator aí de racionalidade. E, na verdade, assim, o maior estrago vai ser para os próprios Estados Unidos, né? Obviamente que os Estados Unidos, em termos de segurança, é um ator fundamental, mas a gente não consegue ainda mensurar o estrago de credibilidade de ter os Estados Unidos como parceiro daqui para frente, né? Maurício, eu me pergunto primeiro, se você achou que o discurso do Trump ontem era um discurso praticamente de campanha. E qual o sentido, é isso que eu me pergunto, qual o sentido de fazer um discurso de campanha agora, um presidente que, teoricamente, não pode se reeleger? Bom, em primeiro lugar, que eu acompanho o Trump desde 2015, ele só fez discurso de campanha, né? Eu tô para ver um discurso que ele faça que não seja relacionado de campanha. Aliás, todo mundo diz que o que ele gosta de fazer é campanha. Ele é um cara que não gosta dessa dinâmica aqui de Washington, da burocracia, de uma política. Agora, o que eu acho super interessante, que é novidade aqui em Washington, que geralmente o presidente em segundo mandato costuma ser... É ruim para ele o segundo mandato, porque justamente não tem perspectiva de poder, né? E geralmente outras correntes do partido começam a ocupar espaço, porque na eleição de 2028 não vai ser o Trump, né? Só que o Trump está articulando de um jeito tanto o gabinete dele na Casa Branca quanto o apoio no Congresso, que eu não vejo assim nenhum espaço para qualquer outro político nesse momento se manifestar. Ou seja, ele está fazendo o que ele sempre fez, está falando com a base. A gente não tem nenhuma referência histórica de um presidente de segundo mandato que continue falando com a base, como você falou, em comício. Foi muito interessante que ele foi perguntado na TV aberta aqui se o J.D. Vance poderia ser o sucessor dele, estava preparado, ele falou que não. Ele respondeu que não. Assim, então, assim, é um novo modelo de fazer política. Ele não está trabalhando a sucessão, só está falando com a base e continua em campanha. Mas ele sempre esteve em campanha. Assim, dos outros 4 anos, mesmo nos outros 4 anos, ele só estava em campanha. Então, eu não estou esperando o discurso presidencial. Como qualquer líder populista nesse sentido, né? Fala em campanha o tempo inteiro. Agora, Maurício, eu queria saber a sua percepção da população americana, né? Como é que tem sido esse apoio? A gente viu até, não sei se você tem pesquisas mais atualizadas, mas a última que eu estava vendo, os Estados Unidos bem dividido, né? Em relação ao apoio a Trump. Aprovação de 50%, desaprovação de 49,7%. Como é que é a reação dos americanos a tudo isso que Trump vem fazendo, né? E mais também, quando ele fala de Elon Musk, ele enaltece Musk dessa maneira. O americano apoia essa força que ele dá a Musk para que ele saia demitindo um monte de gente, para que ele corte ajuda internacional. Como é que tem sido a reação do povo americano aos discursos e aos atos de Trump?
Bom, como você falou, né, é um país dividido. Se você vai nas grandes regiões metropolitanas, como aqui em Washington, Chicago, Nova York, Los Angeles, obviamente o sentimento anti-Trump é enorme. Tanto é que se eu sair aqui em Washington, de cada 10 pessoas, 9 são contra o Trump. Agora você dirige 40 minutos para Virgínia, para Maryland, para West Virginia, aí nas cidades pequenas e médias tem bastante apoio ao Trump e acham que o Trump até o momento está cumprindo a agenda que ele se propôs na campanha, né? Agora, acho que o momento decisivo em primeiro lugar, ele está com uma popularidade que é uma popularidade bastante baixa em termos de padrão histórico para um governo em primeiro mandato. Geralmente, o governo em primeiro mandato tem um saldo positivo maior de popularidade. Eu fiz uma conta aqui que o Trump ele está 25 pontos percentuais a menos do que a média dos presidentes quando eles assumem um governo histórico, né? Ou seja, ele está surfando ainda na polarização. Eu acho que vai ter uma queda de popularidade se o Trump não conseguir entregar o que ele prometeu, que foi, na minha opinião, decisivo para ele ganhar a eleição na margem, que é a questão do custo de vida, né, que é a questão da inflação. E se as pessoas começarem a perceber que isso não se materializa num aumento do poder aquisitivo aqui, eu acho que ele vai ter muito problema. E principalmente a começar o problema ano que vem, né, que vai ter eleição de Congresso, né? Então acho que do ponto de vista da opinião pública, acho que a variável principal vai ser se toda essa confusão que ele está gerando vai se refletir nos preços. Em relação aos empregados do governo federal, todo mundo tomou um susto, inclusive gente que apoiou o Trump foi demitida, né? Eu vejo, né, como pesquisador, que é um risco enorme você ter o Elon Musk dentro da Casa Branca por vários motivos. O primeiro, que obviamente ele tem um conflito de interesse enorme, porque as empresas dele têm vários contratos com o governo e uma hora, nesse nível de conflito de interesses, pode ser um problema, pode ser... E outra coisa, do ponto de vista de narrativa política, que eu acho que os democratas têm que usar, e estão tentando usar, mas devem usar bastante a partir do momento que tiver eleições, é que esse grupo de eleitores do Trump, mesmo de classe média baixa, de renda mais baixa, obviamente não se sentem confortáveis tendo um bilionário cuidando da vida deles. Então, assim, se o Trump não conseguir entregar, o custo dele ter o Elon Musk vai crescer muito, e aí a gente vai ter uma narrativa possível dos democratas, que é o Trump tá do lado dos bilionários, não tá do lado de você, né? Então eu acho que é um passivo enorme pro Trump ter o Elon Musk ali. Professor, eu queria voltar até numa pergunta que o Josias fez ao senhor sobre a ameaça de Trump. Ontem nós estávamos aqui entrevistando um professor de Relações Internacionais, o professor Vinícius Vieira, e ele falou sobre os riscos de uma terceira guerra mundial diante desse comportamento e essas intenções de Donald Trump, né? Até hoje, mais cedo aqui, teve uma pessoa da nossa audiência perguntando, poxa, ele é o novo Hitler? Esse discurso que ele faz dessa maneira, querendo invadir aqui e ali. O senhor vê esse perigo, por exemplo, de uma guerra, de uma terceira guerra mundial? Isso está sendo discutido também aí nos Estados Unidos? Essas ameaças de Trump podem se tornar reais? Como é que o senhor vê a reação do mundo? Teve também essa informação de que a União Europeia está se armando, né? Propõe um plano de defesa de 800 bilhões de euros em armamento. É uma forma também da Europa se preparar. Como é que fica essa questão geopolítica e, inclusive, esse risco de uma terceira guerra? O senhor vê esse risco? Não, em primeiro lugar, que o Trump ele tem uma desonestidade intelectual enorme, né? Que ele tentou colocar a culpa de uma potencial terceira guerra mundial nas costas do presidente Zelensky da Ucrânia, quando é justamente ao contrário. Eu acho que o maior risco de uma guerra mundial, eu acho que existe esse risco, ele é amplamente debatido aqui em Washington, mas é interessante que o maior risco de uma terceira guerra mundial é justamente enfraquecer a OTAN, né? Enfraquecer essa organização militar que justamente garantiu a paz no pós-guerra. E o Trump está fazendo de tudo para enfraquecer uma instituição e uma dinâmica multilateral que foram fundamentais para a paz, né? Agora, tem gente que diz que é próximo do Trump, na cabeça do Trump parece que o mundo vai ser dividido entre China, Rússia e Estados Unidos. Ou seja, a gente está entrando numa era que eu nunca imaginei ver aqui morando em Washington, que é um presidente republicano, basicamente, estendendo o tapete vermelho para os russos, quando isso é uma coisa bastante única na história. Mas o fato é que existe um risco, sim, porque a gente tem tensões militares na Europa, a gente tem tensões militares no Oriente Médio, a gente tem tensões militares na Ásia, e a gente está enfraquecendo um dos pilares aí que garantiu a paz durante muito tempo. Isso, obviamente, é responsabilidade do Donald Trump. Eu acho que é interessante que ele conseguiu mudar a narrativa. Quem está colocando em risco, diminuindo o poder da OTAN ou tentando agredir a OTAN do ponto de vista político, é o próprio Donald Trump. Então, assim, é um risco real. Assim, eu não imaginei que eu fosse ver isso na minha
na minha vida acadêmica e pessoal, mas é o risco real de um conflito maior, sim. Pois é, professor, Maurício, o que ele está querendo, aonde ele está querendo chegar com esse alinhamento com a Rússia? Eu não consigo entender isso ainda. Otávio, se você achar alguém que entende isso plenamente, você me avisa também, porque ninguém aqui em Washington tem essa explicação, mesmo com a gente conversando com os republicanos. Só para você ter uma noção, tem um dado aqui que eu acho super interessante: 80% dos eleitores republicanos, eles rejeitam o Vladimir Putin, acham o Vladimir Putin um ditador, enfim. E mesmo assim o Trump embarcou nessa de... Basicamente o Trump incorporou a propaganda russa, né? Que é uma coisa que é inimaginável na história, que é um presidente dos Estados Unidos replicando os argumentos da propaganda russa. Acho que, enfim, é histórico. Então ninguém sabe. Tem várias especulações aqui em Washington de que o Trump tem ligações históricas de negócio com o Putin, que o Putin tem alguma coisa que é super comprometedora em relação ao Trump, mas assim, tudo especulação, né? Mas ninguém consegue entender porque, inclusive, há uma preocupação enorme, porque um dos problemas que o Trump está gerando agora é que um dos pilares da manutenção da segurança, inclusive a segurança interna dos Estados Unidos, é justamente o compartilhamento de informação, de inteligência com vários países, né? Países aliados. E obviamente o Trump está colocando em risco isso, né? Então, assim, ninguém entende plenamente o porquê que ele abraça o Vladimir Putin. Talvez seja esse o maior mistério aqui de Washington nesse momento. Olha, Maurício, a insensatez tarifária do Trump ela já se reflete na planilha de custos das empresas americanas, né? O New York Times acaba de noticiar aí, fez uma notícia muito bem detalhada, ouviu uma centena de empreendedores americanos e eles mostram que essa guerra tarifária se reflete nos custos. Isso vai bater, se já não bateu, no bolso do consumidor americano. O que eu lhe pergunto é se você avalia que a resposta a esses pendores imperialistas do Trump é doméstica, se a resposta está dentro dos Estados Unidos. Acha que a sociedade americana vai, em algum momento, deter o Donald Trump? Não, eu acredito muito. Acho que a única instância que pode deter o Donald Trump são as instâncias internas aqui. Não tenho dúvida disso, porque... E aí nesse momento, a única instância que está em choque com o Trump, porque o Congresso é praticamente nulo, não é um Congresso dividido e paralisado, né? O Partido Republicano também não existe mais, é um partido quase que virou um culto ao Donald Trump. Então, a única instância que está trabalhando agora diretamente para confrontar as ideias e as ações dele é o sistema judiciário. Então, é fundamental que os americanos, né, seja o Partido Democrata, o Republicano, o Congresso e o sistema judiciário coloquem os freios e contrapesos que inclusive os Estados Unidos foi conhecido durante décadas por justamente tentar globalizar esses freios e contrapesos, né? Eu acredito que só os americanos vão conseguir frear. Agora, a gente, por outro lado, os Estados Unidos nunca viu um presidente testando os limites de tantas pontas, porque na verdade o governo dele está testando muitos limites ao mesmo tempo, né? Então esse é um grande desafio também. É isso. Boa sorte, hein, Maurício, para você e para gente. Você mora há quantos anos nos Estados Unidos, Maurício? Eu tô aqui desde 2002, em Washington desde 2008. Ah, desde 2002 nos Estados Unidos. Quer dizer, já tá acostumado então, né? Eu acho que ninguém se acostuma com o Donald Trump, gente. Ninguém se acostuma agora. Mas assim, você está até falando sobre a aprovação, apesar de ela estar, né, a metade dos Estados Unidos aprova Donald Trump. Você acha que há alguma forma dos americanos impedirem? Porque pelo apoio que ele tem também no Congresso, quase que impossível retirar Donald Trump, né? Apesar das loucuras que ele fala aí. Não há esse caminho, ou há alguma possibilidade para isso? Não há, porque para tirar um presidente você precisa ter mais de 60 votos no Senado e isso é praticamente impossível os dois partidos terem, né? Eu acho que vai ter coisas muito concretas daqui para frente, que são eleições. Só para dar um exemplo, a gente tem uma eleição especial no começo de abril em Nova York, que é uma vaga na Câmara Federal, que os democratas era um lugar perdido para os democratas, agora está pau a pau a eleição. A gente tem a eleição de governador de New Jersey e Virgínia esse ano. Eu acho que assim, se o Trump começar a perder essas eleições, aí eu acho que a gente vai ter uma dinâmica diferente, inclusive dentro do Partido Republicano. Por isso que é muito importante as próximas eleições aí a nível federal e estadual que estão por vir, para a gente ter um termômetro real de quanto que a oposição pode resistir a esses avanços institucionais que o Trump está tentando colocar. Maurício, só uma Você última... como consumidor,
Você, como consumidor, já sente os reflexos dessa guerra tarifária? Não? A carestia aumentou nos Estados Unidos ou não dá para dizer ainda? Não sinto, assim, claro que especificamente o preço do ovo disparou, né? Mas assim, a gente não sente. É importante dizer, José, que conversando com os empresários locais também, muita gente se preparou para esse momento e estocou muita coisa. A questão vai ser quando esses estoques acabarem, né? E aí a gente vai começar a sentir. Mas houve uma preparação, entre aspas, principalmente de gente que lida com Canadá e México, né? De estocar e garantir que tivesse um preço por um tempo além. Mas, enfim, se as tarifas vigorarem por muito tempo, obviamente esses estoques vão acabar e os preços vão aumentar, né? Ô Maurício, só uma última questão muito rápida. A gente mais cedo estava falando sobre uma possível reação do Brasil a essas declarações de Trump, ao eles colocarem, né, o Brasil, ao ele dizer que o Brasil pode ser um país exemplo de injustiça, né, nessas tarifas. Acha que o governo brasileiro, Itamaraty, deve responder a mais essa ameaça de Trump ou deve aguardar o que vai vir pela frente? Eu acho que tem que aguardar, né? Porque se você for reagir a qualquer ameaça verbal de Twitter do Trump, você vai perder. Eu acho que tem que aguardar. Mas é importante dizer para vocês, eu não sei o quanto que isso é divulgado aqui no Brasil, que dentro do grupo republicano do Trump existe uma dinâmica ali que obviamente deve ser alimentada pelo Elon Musk de atacar o sistema judiciário brasileiro, especificamente a figura do Alexandre de Moraes, né? Eles estão preparando uma retaliação aí para o Alexandre de Moraes. Eu não consegui apurar o que é exatamente, mas é muito interessante ver vários republicanos em Washington falando do Alexandre de Moraes. Isso é uma maluquice, né? Eles querem impedir o Alexandre de Moraes de entrar nos Estados Unidos como uma forma de pressionar a justiça brasileira aqui a aliviar para Bolsonaro. Agora, ninguém acha que isso vai ter algum impacto. Até mesmo o próprio Alexandre de Moraes já falou que aqui o que vale é a soberania brasileira. Vamos aguardar. Maurício, muito obrigada por estar aqui. Um bom dia a você. Obrigado, Josias, Thales, Fabiola, obrigado. Olha, 11 horas e 43 minutos, já que ele falou sobre essa situação do Alexandre de Moraes, vamos até abrir essa reportagem do Jamil Chad, que fala sobre esse caso envolvendo Alexandre de Moraes.